Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira, 16 de julho de 2020. Continuando com muita informação até as 2h30 da tarde sobre a pandemia da Covid-19 e também dos trabalhos aqui no Legislativo Paulista. Seguimos com mais informações. Rede Alesp. O efeito colateral da pandemia, a violência doméstica contra a mulher, se alastrou como um vírus, com aumento de 41% dos casos de feminicídio aqui no estado de São Paulo, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou. Engajada em reverter esse cenário, a deputada estadual doutora Damares Moura, do PSDB, protocolou durante a quarentena 5 novos projetos de leis que amparam as vítimas. O primeiro deles é o PL 269 de 2020, que estabelece uma linha de apoio direto e 24 horas via WhatsApp e telefone. Abre aspas, profissionais especializados darão suporte emocional e, se necessário, jurídico, explicou a deputada. Já o PL 386 de 2020 assegura o sigilo dos dados de mulheres em situação de risco e familiares em cadastros públicos, impedindo assim que o agressor localize seu paradeiro. Na sequência, o PL 387 de 2020 autoriza o governo paulista a criar um programa de capacitação nas unidades de saúde para atendimento especializado e uma rede integrada de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto segue de encontro do PL 399 de 2020, que autoriza o executivo a implantar atendimento humanizado com triagem feita por psicólogo nas delegacias do estado antes do registro do boletim de ocorrência. Abre aspas. Há relatos de revitimização em virtude do ambiente policial considerado hostil por muitas mulheres, fecha aspas, afirmou a parlamentar. Por fim, o PL 410 de 2020 estimula a contratação de mulheres vítimas de violência e com dependência econômica de seus parceiros. Abre aspas, nesse projeto, até 5% das vagas em contratos públicos de prestação de serviço público e atividade fins serão destinadas a essas mulheres de forma a gerar autonomia, fecha aspas, frisou a deputada doutora Damares Moura. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Camila Carino, diretora pedagógica. Ela vai nos falar sobre as provas nesse momento de educação em situação remota. Bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, eu que agradeço a participação. Camila, eu queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho sobre como os estudantes podem ser avaliados no ensino remoto, né? No qual as salas de aula migram para dentro de suas residências, né? Nesse método virtual aí. Como que a gente pode avaliar esse ensino virtual? Num momento de muita transformação aí para os estudantes e para os professores, né? Esse momento de agora de aulas remotas, né? Aulas à distância, né? Tradicionalmente, né? A prova tem sido o principal instrumento avaliativo que as escolas utilizam, né? Então, uma primeira ação das escolas foi tentar buscar formas de fazer uma aplicação de provas online, né? E tem muitas ferramentas hoje no mercado disponíveis para isso, né? Então, ferramentas que permitem o professor agendar o horário de início e término das provas, ferramentas que permitem aleatorizar a ordem das questões ali na aplicação. Mas certo é de que não é possível você fazer exatamente o mesmo contexto de aplicação de provas que nem a gente tem no momento presencial, né? Quando a gente está pessoalmente ali com os estudantes. Então, está tendo todo um trabalho da gente repensar essas formas de avaliação, né? Como é que a gente pode acompanhar melhor o desenvolvimento, o aprendizado desses estudantes, mesmo à distância, né? Com isso, né, acho que as escolas estão começando a pensar e ampliar essa concepção de avaliação para uma concepção muito mais integral, né, em que você não está olhando só o resultado final, que uma prova diz, mas está tentando acompanhar muito mais a participação e o desenvolvimento desses alunos ao longo aí da jornada de aprendizado, né? Então, um dos elementos que as escolas precisam buscar é como que eu consigo avaliar a participação desses alunos, como é que eu consigo avaliar o desenvolvimento desses alunos e o resultado final de aprendizado desses alunos, mesmo sendo à distância, né? Camila,
talvez nesse momento seja uma mudança de conceito nessa questão de avaliação do aluno, né? Algumas vezes no período estudantil eu ouvia de outros colegas assim, a prova não prova nada. Naquele momento a pessoa pode estar nervosa, não lembra da matéria ou não entendeu aquele momento. Então, assim, seria um novo modelo dessa gestão de como avaliar o seu aluno se ele está realmente aprendendo? Eu acho que a prova, como um único instrumento de avaliação, ela é muito restrita, entendeu? Você querer que só a prova mostre todo o aprendizado que o aluno, até porque você estava falando, né? No momento da prova ele pode estar nervoso, pode ter acontecido alguma coisa, então ter esse peso da prova ser o único elemento avaliativo, esse é um equívoco, né? Isso é um problema para o processo, né? Eu acho que o professor ele tem que estar mais atento a todas as evidências de aprendizagem que o estudante está demonstrando ao longo do percurso ali de aprendizado, né? Eu acho que isso sempre esteve mesmo no ensino presencial, então sempre especialistas na área de educação vêm falando da importância da gente olhar para outras evidências de aprendizagem, não somente com que isso acelerasse, sabe? Porque como você não está mais vendo o seu estudante todos os dias, né? Como muitas vezes acontece de começar uma aula online e os alunos todos eles fecham as câmeras lá e você não está de fato vendo a interação, né? O que eles estão aprendendo. Eu acho que as escolas estão percebendo ainda mais a importância da gente olhar para a participação e engajamento desses alunos, a importância da gente ter evidências menores desse processo de aprendizado, então as listas de atividades, né? A forma como eles estão desempenhando, respondendo questões, como é que eles estão interagindo nas discussões da turma, isso tem se tornado, tem ficado mais valoroso nesse momento e tem contribuído mais para evidenciar as aprendizagens dos estudantes, né? Agora, Camila, independente da idade, eu até estava conversando na semana passada, numa entrevista que a gente fez do Alesp Conecta, com uma professora de pós-graduação, e ela nota já uma diferença na autonomia dos alunos. Provavelmente os nossos alunos já não serão mais os mesmos, né, na volta aí. Eles voltarão, acho que, com muito mais autonomia. E agora também a gente está num período em que a aprendizagem depende muito deles também, né? Não só dos professores, como você estava falando há pouco, ele fecha a câmera e aí o professor já não tem mais o controle do que ele está fazendo. Então, realmente, acho que agora a gente está passando por um momento de mudança onde o próprio aluno, eu acho que independente da idade, percebe o quanto ele precisa se aplicar, né? Sim, a gente sempre falou muito de autonomia, né? E é difícil a gente, às vezes, dar a oportunidade de autonomia. Agora a gente viu a necessidade, a gente se viu forçado a dar mais autonomia para os estudantes, né? Porque um estudante ficar conectado, né, com um áudio, assistindo uma aula ali 4, 5 horas, é muito cansativo, né? Não é a mesma coisa de você estar lá presencialmente, que você tem intervalos, você tem troca de professores, nessas trocas você interage com seus colegas, né? Então, você manter o estudante conectado ali no áudio, né, 3, 4 horas, ele é muito cansativo. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as escolas se viram com a necessidade de você fazer intercalar melhor momentos síncronos e assíncronos, né? Síncronos no momento em que o estudante está ali com o professor, mas momentos assíncronos em que o estudante vai ter que aprender sozinho, né? Ele vai ter, claro, o professor vai dar uma série de ferramental, vai dar os estímulos, mas o estudante vai ter um momento em que ele aprendendo ali individualmente, né? Então, tá sim se exigindo uma construção de maior autonomia desse estudante, né? Como é que ele divide esse tempo nesse momento assíncrono, né? Como é que ele se organiza para executar todas essas atividades, né? Então, acho que é um passo importante também em termos de a gente pensar nesse novo estudante, né? Nesse estudante em que não é mais somente um estudante passivo, que é um estudante ativo ali do processo e que e sem ele colaborando com esse processo, o aprendizado de fato ele não vai acontecer, né? Então, acho que é uma nova entrada numa nova era, é uma entrada de muitos aprendizados aí, não só para os professores, mas também para esses estudantes que estão ganhando mais autonomia, mais independência e percebendo o papel deles nesse processo educativo, que não é só o professor que faz o aprendizado acontecer, mas é o estudante também colaborando com esse processo que faz, de fato, o resultado ser melhor, né? Agora, Camila, você acha que vai ser uma tendência a gente aliar aí o ambiente de estudo virtual ao ambiente presencial após a pandemia? Então,
eu acho que a gente vai cada vez mais utilizar melhor as tecnologias, né? Por muito tempo, teve um receio, né? Do tipo assim, será que um dia a tecnologia substitui a postura do professor? Ou será que um dia todos os alunos vão aprender sozinhos ali nas suas casas, né? Com o computador, com a internet, né? Com processos à distância? Eu acho que tem 2 grandes aprendizados que essa pandemia veio nos trazer, né? Primeiro, que acho que o quão é importante o espaço escola, né? O quão importante é a interação e que o aprendizado ele não acontece só no momento, não é só uma questão de método e de conteúdo, né? A aprendizado ela acontece também com a interação, o quanto que a relação humana, a interação, esse convívio, o quanto que esse aprendizado coletivo ele é importante também. Então ele veio para tirar um pouco esse medo, esse temor, né? De que a gente um dia não precisaria mais da figura. Não, a figura do professor ela é essencial, ele é o elemento central desse processo e é ele que faz essa interação de fato acontecer. Por outro lado, várias pessoas que tinham receio, pais, né, professores que tinham receio dessa tecnologia, achavam que não era o momento, começaram a se abrir mais para essa possibilidade, perceberam o quanto que a tecnologia ela pode vir a contribuir, ela pode fazer com que a gente tenha diversificar melhor os aprendizados, que a gente possa agilizar mais alguns processos, para que a gente possa acompanhar melhor algumas evidências de aprendizado, né? Porque às vezes compilar todas essas evidências é muito complicado. Então, a tecnologia tem muitos elementos favoráveis ao processo de ensino, né? Então, eu acho que abre margem, né, para um ensino cada vez mais híbrido, né? Então, a aprendizagem híbrida, que se falava já há muito tempo, acho que ela ganha espaço. Eu acho que mesmo que a gente volte, daqui a pouco vai voltar para um presencial, mas acho que a tecnologia e a parte da mediação à distância vai ficar mais presente na sala de aula. A gente não vai abrir mão dessas conquistas e desses aprendizados que a gente teve aí com a pandemia, né? Então, tem sim uma abertura aí de um novo espaço, de uma aprendizagem mais híbrida entrando agora nas nossas escolas, né? Agora, Camila, a gente está falando de momento de adaptação que a pandemia acabou acelerando, mas não deixa de ser uma adaptação de um lado e do outro. Do lado dos professores, como é que você tem sentido, você que é diretora, né? Como é que você tem sentido o lado dos professores nesse momento de adaptação desse ensino híbrido? No primeiro momento foi muito estressante para os professores, né? Eu acho que foi uma demanda muito forte, assim, de produção de conteúdo, de aprendizado de novas habilidades, né? De conhecer novas tecnologias, né? Também era uma adaptação por conta de ter um próprio ambiente de trabalho em casa, né? Porque ali você está com, às vezes, seus filhos, né? Você tem que se organizar numa nova rotina. Então, no primeiro momento, foi bem estressante e eu acho que valeu muito uma empatia dos pais, dos gestores, de entender que todo mundo está nesse processo aprendendo, né? Todo mundo está se transformando e está se adequando a essa nova realidade, né? Eu acho que agora a gente começa a entrar num momento mais de equilíbrio, sabe? Então, assim, teve uma reorganização ali familiar, de como trabalho à distância, as novas tecnologias, já teve vários aprendizados em relação ao uso da tecnologia, tá entendendo melhor o fluxo, uma nova rotina tá se desenvolvendo, né? Então, no primeiro momento foi muito estressante, acho que a gente tem que reconhecer o grande esforço que esses professores tiveram em se adaptar e fazer com que o processo de aprendizagem não fosse interrompido, né? E agora a gente está começando a entrar no momento de um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de adaptação aí para o processo à distância. Por outro lado, a gente sabe que muitos estudantes não se adaptaram bem e a gente sabe muito, principalmente na rede pública, né, o quanto que tem dificuldade de acesso, né? Então, não é que essa educação, esse ensino à distância está chegando em todos os estudantes. Tem muita gente que está a parte disso, né? Então, tem aumentado essas desigualdades de aprendizagem, tem aumentado as desigualdades de acesso, né? Então, à educação. E isso vai repercutir em um outro grande desafio para os professores, tá? Na sequência, que vai ser como é que esses professores eles vão lidar com essas diferenças dentro de sala de aula, como é que eles vão trabalhar alunos com níveis às vezes muito distintos e garantir o máximo de aprendizado possível para que esse ano você ainda tenha bons aprendizados que possam ser
sanados e levados assim para os anos subsequentes, né? Então, a gente passou por um momento de grande estresse aí para os professores. Eu acho que já passamos por esse primeiro grande desafio, mas vai ter um segundo grande desafio chegando agora para os professores nesse sentido das desigualdades que estão se amplificando, tá? Agora, Camila, a gente ainda falando nesse processo de adaptação, também os gestores vão se adaptando a esse momento da educação, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. E há uma possibilidade, há um pensamento de se criar ali o 4º ano do ensino médio para que os alunos que não se sentam seguros ainda de seguir em frente para a universidade tenham ainda essa possibilidade. Você imagina, pelo seu know-how, pelo seu conhecimento, que possam ter mudanças na grade curricular e grade pedagógica daqui para frente, ou daqui um tempo para frente, para ter justamente essa adequação, né, dessas desigualdades, talvez? Sim, eu acho que vai ser essencial isso, tá? Então, a escola vai ter que, os gestores, a escola, os coordenadores, né, em si, eles vão ter que repensar uma nova estrutura, uma nova grade, para você conseguir atender melhor essas desigualdades, esses alunos que estão em níveis diferentes, né? Porque não adianta você focar nos alunos que ficaram para trás, mas os alunos que também que estão ali querendo avançar e querendo mais desafios, também tem que atender esses alunos, né? Então, pensar sempre em mudanças de estrutura, em mudanças de material de suporte, como é que eu tenho materiais diversificados para suportar o aluno com mais dificuldade, para o aluno que está mais avançado. Então, tudo isso vai ter que ser repensado nessa estrutura. A gente fala muito tem uma área na educação que é a parte do ensino diferenciado, né? Então, acho que nunca foi tão necessário a gente se aprofundar em técnicas e modelos de ensino diferenciado para que a gente consiga atender melhor e não trabalhar com a média. Se a escola ficar trabalhando com a média, a gente vai ter um prejuízo de aprendizado gigantesco. Muitos vão ficar para trás, tá? E muitos vão deixar de crescer o que deveria crescer, né? A gente vai dispersar potencialidades. Então, trabalhar na média é a pior situação que existe. A gente tem que trabalhar com um ensino cada vez mais diferenciado, com um ensino mais... Isso não necessariamente tem que ser feito somente com tecnologia, tá? A gente tem várias metodologias de ensino diferenciado que são usadas dentro de uma sala de aula, dentro de uma turma presencial. Então, essas metodologias vão precisar ser utilizadas, vão precisar ser repensadas na escola para que a gente possa atender melhor. A questão do 4º ano, né, eu acho que é uma medida muito salutar, né? É uma forma da gente remediar esse transtorno que foi 2020, né? Então, assim, a gente não pode deixar que esses estudantes que não tiveram acesso esse ano terminem, fingir que nada aconteceu e deixem eles ali sem a educação ou sem o ensino que eles têm o direito, né? Então, a possibilidade de você ter mais um ano, de você ter acesso a essa educação, a professores, a uma sala de aula por mais um ano, é uma medida muito salutar para a gente recuperar essas desigualdades, tá? Agora, a gente falando ainda, Camila, de desigualdade, a gente sabe que não só para o aluno, mas alguns professores também não tiveram tempo, não conseguiram aí acompanhar e se adaptar a esse novo método, né? A esse novo normal nosso das aulas remotas, provas remotas. O que você teria a dizer a esses professores, principalmente você como professora, que não conseguiram ainda se adequar a essa nova metodologia? Para alguns professores ainda está sendo muito custoso, né? Você fazer essa aula à distância, né? Não é a mesma coisa de você fazer, são outras habilidades que são exigidas, né? E muitas vezes tem uma carga muito grande de você tá desenvolvendo, às vezes, videoaulas, gravando, desenvolvendo materiais para entregar para esses estudantes, né? Então, uma dica para esses professores, assim, é buscar redes de apoio, tá? Então, assim, não estão sozinhos nesse processo, então não entender que você tem que enfrentar sozinho esse processo. Eu acho várias redes de apoio, a própria Geek, né, onde eu estou como diretora pedagógica, a gente fez isso fortalecer, né? A gente criou grupos, fóruns de discussão, a gente criou lives para poder compartilhar aprendizados. Então, nesse momento, se você tiver uma rede de apoio, se tiver outros professores te dando dicas, se você tiver outros professores falando como é que está sendo a experiência deles, eu acho que isso te ajuda a enfrentar a situação e te mostrar possibilidades que você talvez não esteja claro para você, sabe? Então, não enfrente sozinho, né? Busque esses apoios, busque essas redes. Quando a gente se abre para esse aprendizado coletivo, né? Quando a gente se abre para um apoio, a gente consegue realmente alcançar resultados muito melhores do que enfrentar uma situação sozinho, né?
Agora, Camila, nas suas falas, você falou sempre sobre evidências de aprendizagem, né? Para quem está ouvindo a gente e não entende muito sobre o termo, você pode contar para a gente o que são essas evidências de aprendizagem? Sim, claro. Então, assim, as evidências de aprendizagem são todos os comportamentos, né, que os alunos demonstram, né, que permite para o professor fazer algum tipo de inferência do quanto que esses alunos estão aprendendo, né? Então, no processo de ensino, sem essas evidências, é como se o professor estivesse atirando no escuro, né? Então, ele está falando, ou ele está executando algum tipo de metodologia de ensino, ele não está sabendo se de fato o resultado maior, o principal objetivo que a gente quer, que é o aprendizado, está acontecendo. Então, as evidências são essenciais para o professor poder nortear suas decisões pedagógicas, né? Então, tudo que o aluno está pensando, como ele está pensando, o que ele está pensando, são evidências de aprendizado, né, de aprendizagem, que faz com que a gente consiga tomar decisões e falar assim, teve um raciocínio errado aqui, ó, aqui eu preciso investigar. Nossa, que interessante, levou a esse tipo de pensamento, mas talvez eu possa aprofundar nesse outro tipo de pensamento também. Então, essas evidências de aprendizado, elas são coletadas o tempo inteiro durante um processo de aprendizagem, né? Muitas vezes associa-se que as evidências de aprendizagem só acontecem quando você faz um teste, né? Porque acho que talvez seja o modelo mais tradicional, é quando você aplica uma prova, um teste, o aluno responde, você fala assim, ele aprendeu isso, ele não aprendeu aquilo, ele está precisando melhorar aqui. Mas não é somente a partir de um teste, tá? Então, o melhor é quando a evidência de aprendizado ela é coletada durante o processo e não somente ao final do processo, né? Então, quando um aluno ele demonstra a forma como ele está raciocinando, quando ele interage com o seu colega e explica a forma como ele está pensando, tudo isso são evidências de aprendizagem que mostram para o professor, né, o quanto que eles estão absorvendo desse processo inteiro, né? Tem estudos, né, que mostram, né? Até tem um livro que é bastante conhecido na área da educação, do Hatch, né, que fala de aprendizagem visível, né, que é como é que a gente torna essas aprendizagens visíveis, né? E eles falam que as práticas avaliativas formativas, que são essas que a gente está fazendo, coletando evidência de aprendizagem o tempo inteiro, quando elas são integradas de fato na sala de aula, a gente tem ganhos de aprendizagem gigantescos, né, na ordem de 70% a 80% da velocidade de aprendizado, né? Então, não ficar restrito só ao resultado final e tentar coletar essas evidências o tempo inteiro, ela é essencial para a gente ter resultados melhores. Então, evidências são isso, são todos os elementos, comportamentos que os estudantes demonstram, transparecem para os professores conseguem, então, inferir o quanto que o aluno ele está aprendendo, né? Quanto melhor o professor instigar que essas evidências fiquem, né, claras, fiquem visíveis, quanto mais o professor conseguir captar essas evidências, melhor vai ser esse processo, né? Agora, Camila, a gente está falando de desafios e até para a gente finalizar a entrevista, mas não menos importante, você falou sobre desafios. E desafios ali na primeira infância e no momento de alfabetização das crianças ali saindo do maternal, primeira e segunda série. Quais os desafios nesse momento, que é um momento muito importante para o restante do aprendizado, né? Talvez, assim, a gente fala que a aprendizagem à distância, ela é mais fácil, né? As aulas remotas estão sendo mais fáceis para os alunos do ensino fundamental 2 e do médio, né? Porque são estudantes que têm mais autonomia, são estudantes que já têm a psicomotricidade mais desenvolvida, já tem toda uma rotina de estudo já melhor estabelecida. Quando a gente está falando de alfabetização, a gente está falando da primeira infância ali, o prejuízo é ainda maior, né? Então, assim, ali a parte da interação, a parte da psicomotricidade, ela é muito relevante, né? É um momento que esse é o principal foco de desenvolvimento nessa etapa de ensino, né? Então, as escolas, esse é um desafio gigantesco para as escolas de educação infantil e de Fundamental 1, né? Eles estão realmente tentando se reinventar, mandando atividades para os pais, pedindo para que os pais apoiem, né? Fazendo lives, às vezes, com atividades, exercícios físicos ali também. Mas é certo que não é a mesma coisa o remoto para essa faixa. Todas essas atividades, essas ações, elas estão remediando, elas estão tentando contornar, mas a gente vai ter um desafio quando voltar às aulas, que é tentar recuperar tudo isso, né? O lado bom é que, assim,
eles estão ainda no início desse processo, né? Então a gente tem muitos anos ainda à frente para tentar fazer essa recuperação, e isso é possível, tá? Então, assim, não é que a gente já perdeu, não. É bem possível que nos próximos anos a gente consiga ter ações aí para contornar tudo o que aconteceu aí em 2020, mas eles são os mais prejudicados nesse momento de pandemia, né? Camila Carino, diretora pedagógica, queria te agradecer, então, pelas suas explicações, né, num tema de educação que aflige principalmente os pais nesse momento. Obrigada, Camila. Eu que agradeço e espero ter contribuído aí para as reflexões dessa área de educação e de avaliação, né? Muito, né? Obrigada. Bom dia, Camila. Bom dia. Tchau, tchau. Depois dessa entrevista aqui com a Camila Carino, a gente fala mais sobre as atividades aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Parlamentares aprovam um projeto que altera a lei que beneficia empresas que contratam pessoas com mais de 40 anos. Em reunião virtual conjunta das Comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Orçamento e de Administração Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo, foi aprovada com 25 votos favoráveis a proposta de autoria do deputado Campos Machado, do PTB. No novo texto, o percentual permanece em 30%, mas a idade passa a ser de 55 anos para que as empresas recebam os incentivos fiscais. A justificativa apresentada no projeto é que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, além de existir a necessidade de manutenção do mercado de trabalho. Agora a medida segue para votação no plenário virtual da Alesp, que a rede Alesp transmite sempre quando há plenário aqui no Juscelino Kubitschek. Não é, Tayana? Exatamente. Lembrando que você pode acompanhar todas as atividades parlamentares aqui da Assembleia Legislativa pela nossa plataforma do YouTube. E também por toda a nossa programação aí na TV da Rede Alesp. É isso aí, a gente segue então com mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Ele vai nos falar sobre o Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom dia, secretário, tudo bem? Olá, bom dia a todos. Bom dia, secretário. Eu queria começar a nossa conversa perguntando qual é o objetivo, né, da criação do Observatório Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom, esse é um dos projetos mais marcantes da nossa gestão. A gente vem burilando, né, montando esse projeto desde o começo e finalmente conseguimos lançar agora. É possível fazer gestão pública sem dados, sem indicadores, sem números. E, em alguns casos, esses números não existem ou eles são difíceis de ser encontrados. Isso é o caso dos números relativos às pessoas com deficiência. Os números oficiais do IBGE, que o IBGE fornece, não são confiáveis, infelizmente. Vou contar uma historinha que vocês vão ver o nível da desconfiança que o IBGE gera. Em 2010, depois do censo, eles vieram e falaram, olha, a população com deficiência no Brasil representa 24% do total da população. Ou seja, 45 milhões de pessoas. Agora, 2 anos atrás, eles disseram, olha, o que a gente falou lá atrás não está correto, nós reavaliamos, é difícil avaliar, ter métricas para pessoas com deficiência, e esse número, na verdade, é de 6,7%, ou seja, de 24,5%, eles reavaliaram e disseram que o número de pessoas com deficiência na sociedade representa 6,7% da população. Então, a gente fica muito inseguro com isso e precisamos gerar números, dados, estatísticas confiáveis. Então, esse é o principal objetivo do observatório, é trabalhar no nível da gestão municipal, né, e descobrindo, né, cruzando dados, inclusive de toda a prefeitura. Pela primeira vez na gestão municipal nós vamos conseguir fazer esses cruzamentos de dados de todas as bases de dados da prefeitura que dizem respeito à pessoa com deficiência. Isso vai nos dar já está nos dando uma visão clara. Alô, estão me ouvindo? Sim, secretário. Sim. Perdão. Uma visão muito mais clara de quem é o paulistano com deficiência e o que nós, como gestão, temos que fazer para garantir o usufruto dos direitos desse cidadão.
Justamente nessa questão, secretário, do direito, né, da pessoa com deficiência, hoje, como a gente tem um número para falar de pessoas com deficiência que residem aqui no município de São Paulo, a questão de acessibilidade talvez seja a grande questão nesse momento ou não. Como é que o senhor avalia esse momento? Olha, então, segundo o IBGE, 6,7% da população, ou mais ou menos 900 mil pessoas. Mas esse número continua errado do IBGE. Nós estimamos que a população com deficiência da cidade de São Paulo, e como na média do Brasil, seja por volta de 10%, mais próximos de 10%. Um pouco para cima, um pouco para baixo, nós não sabemos com exatidão. Então, isso só o IBGE conseguiria nos dar essa informação, e a gente já sabe que o censo de 2020, que foi adiado, também vai ter esse vício. Então, nós não vamos conseguir números fidedignos, mesmo a partir do próximo censo. Bom, o que seria a principal preocupação, o principal elemento de luta da pessoa com deficiência nos dias de hoje? Sem dúvida alguma, número um, acessibilidade, né? Acessibilidade é o que permite a existência de acessibilidade nos seus vários planos, não só no plano arquitetônico, não só no plano físico, mas também no plano comunicacional, no plano digital, no plano metodológico e outros. Essa acessibilidade que garante à pessoa com deficiência a possibilidade de usufruto dos seus direitos. Então, de repente, se eu chego, para dar um exemplo, eu chego em um local para usufruir de algum direito meu, eu não consigo entrar porque não tem uma rampa, e eu sou cadeirante, eu sou tetraplégico, para quem não sabe, e não tem uma rampa, só tem escadas, pronto, eu não vou conseguir exercer o meu direito. Uma pessoa que é surda, chega numa audiência pública, por exemplo, onde ela gostaria de se manifestar, e ali não tem o recurso de Libras, né, e legenda, porque a gente tem que contar não só com públicos com deficiência auditiva, que sabe Libras, que é uma minoria, na verdade, ou um grupo pequeno, como as pessoas que são oralizadas e as pessoas que preferem a comunicação em português. Então, se elas chegam nesse local e não têm esses recursos, pronto. Elas falta acessibilidade, elas não podem participar. Então, de novo, sempre o tema central da agenda da pessoa com deficiência, em qualquer plano, é a acessibilidade. Agora, secretária, essa questão de acessibilidade vai além da boa vontade. Também se une com políticas públicas e com leis que digam que é preciso ser feito assim. É isso aí. Bom, acessibilidade é lei. Né? Nós estamos em 2020, não deveríamos mais estar discutindo essa questão. Isso já devia estar sendo obedecido por todo mundo. Nós temos excelentes leis, né? O Brasil é um país que se destaca do ponto de vista normativo, quando se fala de inclusão da pessoa com deficiência, mas nós temos leis fantásticas que não são cumpridas, não são exigidas. Então, esse é o grande desafio no momento. A gente pegar esse arcabouço jurídico moderno, né, de vanguarda, e transformar o que é lei no papel em lei na prática. Esse é o grande desafio do gestor público atual. E o grande desafio do Brasil no que tange à inclusão da pessoa com deficiência. Agora, secretário, a gente está falando aqui de leis, né? Até o senhor disse que o Brasil se destaca aí com o número de leis que protege mesmo a pessoa com deficiência. Aqui no Parlamento Paulista a gente discute sempre muito esse assunto. A gente tem diversos projetos de lei que defendem a pessoa com deficiência. Qual é a importância mesmo do legislativo quanto a esses direitos da pessoa com deficiência? Excelente pergunta. O legislativo é fundamental. O legislativo é a casa do povo. Do legislativo, primeiro, do povo que devem vir, as leis têm que emanar a vontade do povo. Elas têm que estar em harmonia, né, com a situação ética, social vigente. Então, o papel da casa do povo, né, é tremendo. Ele é o parlamento que tem o dedo no pulso da população e que pode melhor traduzir os anseios dessa população para o executivo, né, e para toda a sociedade em forma de leis.
Então, né, e a gente tem essas leis tão avançadas porque os nossos parlamentos, nesse sentido, fizeram um trabalho muito bom, invejável, inclusive. E o grande destaque nesse arcabouço jurídico é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. E eu diria que talvez o nosso maior desafio no momento seja fazer com que a LBI seja conhecida. Ela é uma lei que tem 5 anos já, ela é também chamada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reúne de forma bastante concisa, sintética, praticamente toda a legislação que diz respeito à pessoa com deficiência, só que é uma lei que, infelizmente, ainda é muito desconhecida, não só desconhecida pelos sujeitos de direito, ou seja, pelas pessoas com deficiência em geral, pela população em geral, mas também, infelizmente, desconhecida pelos agentes de direito, ou do direito, os advogados, os promotores públicos, e de forma paralímpica, brincando aqui, mas falando sério, pelos juízes, pelo judiciário. Então, a gente, infelizmente, hoje tem o judiciário decidindo, muitas vezes, sem conhecer a lei, sem usar a LBI e decidindo em muitos casos, de forma equivocada. Então, o nosso desafio como sociedade, não só o segmento das pessoas com deficiência, é fazer com que essa nossa legislação tão rica seja conhecida por todos. Contamos com vocês da LESP, né, com certeza, da Rádio Alesp, e né, todo o sistema de comunicação para difundir, né, essas leis e para despertar né, essa vontade de conhecimento dessas leis por todo mundo, pela sociedade. Secretário, o senhor falou agora sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência e falou o quanto a lei, né, é desconhecida. Eu acho importante, talvez, a gente explicar melhor, até para a gente esclarecer para muitas pessoas que não conhecem, né, o que é essa lei da pessoa com deficiência, se o senhor puder explicar de forma didática para quem está em casa. Bom, essa lei, a legislação sobre deficiência, inclusão, reabilitação e outros temas estava toda separada, né? Ela estava toda né, em leis diversas, distintas. Existia uma vontade de se ter um estatuto da pessoa com deficiência, da mesma forma que você tem o estatuto da criança, do adolescente e outros, do idoso e por aí vai. Um pouco mais de, sei lá, alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, muito por obra, por ação da senadora Mara Gabrilli, que na época era deputada, e também pelo senador Romário, lá do Rio de Janeiro, no plano do Senado, que foram relatores, né, do projeto de lei. Em tempo praticamente recorde, eles conseguiram fazer um trabalho fantástico de formulação da lei, consulta pública, aprimoramento da lei e aprovação pelo Legislativo e sanção, infelizmente, com alguns vetos, né? Infelizmente, vetos que tinham sido prometidos, que não iam haver né, na época, presidente Dilma, mas houve. Então, mas é um grande avanço e eu aplaudo muito o trabalho da senadora Mara Gabrilli. Sem o trabalho dela, essa legislação tão importante não teria saído. E ela muda, a gente pode avaliar, né, a situação, o Brasil, antes e depois da LBI. Ela realmente cria um outro cenário para a pessoa com deficiência, ela deixa muito mais clara a legislação num só instrumento jurídico, facilitando a compreensão e uso dessa legislação pela população. Infelizmente, como eu disse, a gente continua com a LBI continua muito desconhecida. Né? Então, como são as questões relativas à pessoa com deficiência? Por que a LBI é desconhecida? Porque a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa, uma sociedade que evita
em grande medida, discutir a questão da deficiência. Não sei, por tabus, não sei. Francamente, eu gasto muito um tempo tentando entender de onde vem esse grande preconceito com relação a pessoas com deficiência. Não consigo, né, de fato, entender na íntegra. Mas é isso. Aí é o cerne, é o ponto nevrálgico dessa questão. Nós precisamos exercitar a LBI para quebrar um círculo meio vicioso. Precisamos quebrar o preconceito via LBI, só que antes disso precisamos fazer com que a LBI seja conhecida, né? E para ser conhecida de fato, a gente também tem que quebrar o preconceito. Então, a gente está meio num ciclo meio esquisito aí, meio difícil de sair, mas como eu disse, né, via caminhos de divulgação como este, né, e o trabalho da imprensa junto com a sociedade civil, né, no próprio legislativo, que nós vamos conseguir fazer com que a população conheça melhor, né, as leis em geral e, no caso da pessoa com deficiência, a LBI e outros instrumentos ainda que regulam os direitos desse segmento. Agora, secretário, o senhor falou dessa questão de preconceito, né? Então, a gente tem aqui mesmo em São Paulo, o Centro de Treinamento Paralímpico ali na Imigrantes, a gente vê o quanto nesse mundo esportivo e também em outras áreas a pessoa com deficiência é capaz, e é o olhar do outro jeito, né, secretário? Acho que falta para as pessoas olharem de um modo diferente para o outro. Sem dúvida, e não é só também, o que você falou é corretíssimo, mas não é só essa questão da capacidade, né? A gente, para participar da sociedade, não precisa ser capaz ou incapaz, né? Nós temos direitos de qualquer forma. Ou seja, você excluir parcelas da sociedade por qualquer motivo, não incluí-las, não tê-las né, desfrutando dos direitos como né, as pessoas sem deficiência, né, como o restante da população, é absolutamente equivocado, errado, né, não está certo. O mundo foi feito para todos, o direito está aí para dizer que todos são iguais. O que a gente precisa é exercitar isso na prática. Então, o que não permite que essa inclusão, né, tão ideal aconteça? O preconceito contra a pessoa com deficiência, o preconceito contra a pessoa LGBTI, o preconceito contra a mulher, negro, ou seja, a gente precisa acabar com isso. Até porque o Brasil é um país super diverso. Nós precisamos acreditar e investir na ideia de que é na diversidade que nós temos a nossa maior riqueza, né? Porque senão, se a gente acreditar diferente, estamos mal colocados, porque nós somos diversos, nós não vamos ser, né, não vamos acabar com essa diversidade vai ser ampliada. Então a gente tem que tirar proveito dessa diversidade, valorizar essa diversidade, né, e com ela e transformá-la num grande caminho, inclusive para a inovação, para o empreendedorismo, para a economia criativa, né? Então, ou seja, o grande desafio, de novo, é quebrar essas barreiras do preconceito e evoluir no processo civilizatório, né, e fazer com que o Brasil exerça de fato a sua diversidade. Secretário Cid Torquato, a gente quer agradecer a contribuição do senhor hoje aqui no Jornal da Rede Alesp e já deixar um convite para uma próxima oportunidade. Aceito, né? Na verdade, aceito todos os convites que me fazem para participar de lives ou falar, pelo seguinte: nosso trabalho, o trabalho dessa secretaria, ainda é um trabalho de evangelização, né? Um trabalho de mudar corações e mentes das pessoas. E a gente só vai conseguir fazer isso promovendo esse diálogo, promovendo a discussão, né? E criando essa situação das polêmicas, né? Levando esses assuntos para todas as frentes que a gente conseguir. Muito, muito, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Um tema muito importante que a gente traz aqui para o Jornal da Rede Alesp. A gente continua por aqui falando que a vacina contra o novo coronavírus, desenvolvida pela Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, e que está sendo testada aqui no Brasil, pode ter o registro liberado em junho do ano que vem. O Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo coordena a aplicação da vacina desde o mês de junho com voluntários da área de saúde. Em todo o mundo, são 50 mil pessoas que estão participando desse teste da vacina contra a Covid-19, sendo 2 mil aqui no estado de São Paulo, 2 mil da Bahia e mais 1.000 pessoas no Rio de Janeiro. A Organização Mundial da Saúde classificou essa vacina como a mais adiantada em termos de estudo e desenvolvimento. Por ser uma vacina emergencial, a Universidade de Oxford conseguiu reduzir de 18 para 12 meses o período de testes da fase 3, que é quando os estudos são feitos em indivíduos. Jornal da Rede Alesp. Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a doutora Raquel Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado. Ela vai nos falar sobre um tema muito em voga agora nesse momento da pandemia, a violência contra a mulher nesse último período. Tayana. Boa tarde, doutora Raquel. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. É uma imensa honra falar novamente com vocês no Jornal da Rede Alesp. Doutora, eu queria começar essa entrevista falando um pouquinho sobre, segundo o relatório, produzido a pedido do Banco Mundial, os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país. Por que nesse momento de pandemia está acontecendo esse aumento tão grande, da violência aí contra a mulher? É interessante a gente analisar esses dados, e eles estão ali no portal da Secretaria de Segurança Pública, que nos meses de março a abril, os crimes de violência contra a mulher, eles aumentaram de forma significativa comparados com o ano passado, em 2019. Porém, já em meados de abril, maio e junho, esses crimes de violência contra a mulher diminuíram de forma muito drástica. Sendo assim, de forma pioneira, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, já em março, ampliou a possibilidade do registro, através dos meios eletrônicos, dos crimes de violência contra a mulher. Foi um pioneirismo, porque antes não havia essa possibilidade. Em contrapartida, aumentou também nos meses de março e abril os crimes de feminicídio e os crimes de homicídio contra a mulher, porque existe uma diferenciação. Feminicídio é quando a mulher é morta pelo fato de ser mulher. Também houve comparado com o ano passado, porém houve também nos meses de maio e junho uma diminuição. É muito precoce, a gente não tem elementos suficientes para uma análise do que aconteceu, se realmente houve uma diminuição ou se existe uma subnotificação e esses crimes ainda não estão chegando até as autoridades públicas. Então, a gente não sabe o que está realmente acontecendo. Existe posicionamento e teoria para as duas situações. Aqueles que defendem que, na realidade, não houve uma diminuição, houve sim um aumento de subnotificação das cifras negras, e aqueles que falam que a convivência familiar fez com que diminuísse a situação de álcool, de drogas, de ciúmes, que pudessem ocasionar brigas e, consequentemente, crimes mais graves. Ainda a gente não sabe. Mundialmente, a gente soube que em outros países que já passaram pela pandemia e já estão em outra fase da pandemia, alguns outros países não só houve um aumento de violência contra a mulher, mas também um aumento de divórcio. Então, aqui no estado de São Paulo ainda é muito precoce a gente ter uma análise concreta do que está acontecendo. Agora, doutora Raquel, acho que é uma coisa muito importante a gente sempre bater nessa tecla e explicar o que é a violência contra a mulher, que não é apenas a questão física, Quando uma mulher também deve procurar
ajuda das autoridades. Então, acho importante a gente explicar aí para quem está em casa, né? O que é considerado violência contra a mulher e quando ela pode buscar uma ajuda aí das autoridades e até uma delegacia. Infelizmente, todos os atos, sejam atos verbais, morais, intimidatórios, eles se iniciam, a violência contra a mulher, ela se inicia de forma gradativa. Nenhum relacionamento, ele se inicia já o homem agredindo fisicamente uma mulher, justamente porque é um relacionamento amoroso, se inicia de forma gradativa até aqueles crimes mais graves, no caso, feminicídio, lesões corporais gravíssimas. Então, qualquer forma em que a mulher está se sentindo desconfortável, em que a mulher já está se sentindo amedrontada, ou ela já não está mais contente, satisfeita naquela relação, pode ter certeza que ela está sendo vítima de uma violência e ela tem que romper o mais rápido possível esse relacionamento. Então, qualquer tipo de violência que seja, não diminuindo as violências, mas quando a mulher sofrer uma violência, ela tem que se dirigir até uma delegacia de polícia ou registrar, através dos boletins eletrônicos, esses crimes e relatar, e se tiver conjunto probatório ali, testemunhas do que está acontecendo. Porque um alerta é importante que a gente faça esse alerta. O homem, o homem agressor, o homem criminoso, que é aquele que pratica crime de violência contra a mulher, ele tende a aumentar a sua violência de forma gradativa, iniciando por violências verbais, morais, muitas vezes até violência econômica, financeira, patrimonial, até aquelas violências mais graves. Então, é importante, né, a gente frisar, então, que a importância da mulher, às vezes, buscar ajuda antes de chegar ao extremo, né? Antes dela ser agredida, quando começa a violência emocional, a psicológica, é que ela já deve procurar uma ajuda? É correto a gente dar essa orientação? Sim, não só procure uma ajuda, mas rompa esse relacionamento abusivo, esse relacionamento doentio. Quando a gente fala que a violência... a gente tem uma gama muito extensa, a gente não consegue nem classificar quais são os tipos de violências psicológicas, o tipo de violência moral, verbal, uma infinidade de violência. Então, essa mulher, ela está inserida nesse ciclo de relacionamento abusivo, então, doentio, ela deve já saber que ela não merece, nenhuma mulher merece qualquer tipo de agressão. E essas agressões, desde morais, verbais, psicológicas, elas evoluem, sim, para as agressões mais graves e que facilmente a gente consegue visualizar. Muitas vezes, essas agressões na alma, só mesmo a mulher, aquela pessoa que sente a agressão, ela consegue perceber. Porém, quando essas agressões ficam físicas, outras pessoas conseguem visualizar e tentar ajudar essa mulher. Justamente nessa questão, doutora Raquel, das denúncias, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de denúncia de violência contra a mulher, não só quem está passando por isso, mas um familiar, um amigo da vítima, todos têm esse dever de denunciar? É importantíssimo que a gente saiba que todas as pessoas que presenciem ou que saibam que está havendo algum tipo de violência, elas podem sim e devem denunciar. É muito importante que a gente diferencie, porque agora a gente percebe várias redes de apoio para essas vítimas de violência contra a mulher, mas são redes de apoio, são redes que podem ajudar a mulher. Agora, os canais oficiais para a denúncia são os canais de autoridade pública, de instituição do Estado, no caso, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do telefone 197, ou até mesmo Disque Denúncia, até mesmo as plataformas eletrônicas dos registros de boletins eletrônicos. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes se confunde esses canais através de redes sociais, seja Facebook, Instagram, ou até mesmo WhatsApp, em que a foto do agressor ela é viralizada e tenta-se penalizar, fazer justiça através das redes sociais. Muitas vezes fica muito mais perigoso para aquela vítima por vários fatores. Primeiro, aquele agressor pode se tornar mais violento. Segundo, se não tiver o conjunto probatório apto para poder realmente comprovar, aquela vítima não só pode responder no âmbito civil,
por danos morais ou até mesmo no âmbito criminal por uma possível denunciação caluniosa. Então, é muito importante que a vítima denuncie oficialmente e não utilize outros meios para tentar fazer a justiça daquela agressão que ela tenha sofrido. A justiça ela é feita através das investigações da Polícia Civil, uma denúncia do Ministério Público e o julgamento pelo Poder Judiciário. Agora, doutora, aqui na LESP, há vários projetos tramitando na casa com relação a esse tema. Nós falamos agora há pouco aqui também no Jornal da Rede Alesp de alguns desses projetos da deputada doutora Damares Moura, do PSDB. O quanto se discutir nessa Casa Legislativa e também em outros níveis do Poder Executivo, essa questão, o quanto se avança discutindo, então, essa questão, o quanto se avança a luta contra a violência da mulher nesse momento com essas discussões? Eu parabenizo todas as iniciativas, são extremamente válidas, importantes, nos dão instrumentos para que a gente possa combater de forma mais contundente esse crime que as estudiosas que falam sobre os crimes de violência contra a mulher costumam classificar como uma pandemia. A violência contra a mulher também é uma pandemia mundial e que só se acentua quando a gente está vivendo outra adversidade, outra pandemia. Então, é extremamente importante que tenhamos leis e políticas públicas para poder melhor proteger e estruturar aquela mulher que é vítima de violência doméstica. Agora, doutora Raquel, a gente está levando justamente essa discussão nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp, um tema, claro, que é recorrente, que é muito falado, e a gente começou justamente a entrevista falando que nesse momento de pandemia o agressor está em casa, né? A gente sempre tem colocado assim. Mas é importante também a gente contar para quem está em casa, nesse sentido que a senhora falou, não é só a violência quando chega no seu extremo, né, das marcas no corpo, né? Às vezes as mulheres podem ficar com aquele receio, ainda mais nesse momento, que talvez voltem para casa, entre aspas, e o agressor esteja em casa. Nesse momento que isso possa acontecer, qual que é a recomendação da senhora para essas mulheres? Primeiramente, romper esse relacionamento abusivo. Rompa o relacionamento abusivo em que você não está confortável, em que você se sente amedrontada, ou diminuída, ou triste, ou infeliz. Abusivo em que, infelizmente, acontecer. Então, quando a mulher ela está dentro de casa com aquele agressor, ela está sendo monitorada 24 horas, ela não consegue, de repente, pedir ajuda e nos canais oficiais, ela tem que usar outras estratégias, como já vimos na Europa, e por recomendação do próprio secretário-geral da ONU, que ela utiliza alguns certos tipos de código, até os comerciantes em alguns estabelecimentos que estão abertos, como farmácia. A gente viu uma ação também feita pelo CNJ, do Poder Judiciário, iniciativas em que as mulheres elas procuram pedir ajuda para que elas possam ali conseguir denunciar. Então, por isso que eu falo, o pedido de ajuda ele é diferente da denúncia. A denúncia é somente nos canais oficiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Ministério Público e etc. Doutora Raquel Galinatti, queria agradecer aí a sua presença e o esclarecimento sobre esse assunto tão importante, né, que a gente tem que bater aí nessa tecla de denunciar, né, a violência contra a mulher, a violência doméstica. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e tenha um ótimo dia. Para você também. Essa doutora Raquel falando dessa questão da violência doméstica que está tão em voga nesse momento da pandemia. E o Jornal da Rede Alesp faz uma rápida parada. Na sequência, muito mais informação para você, não é, Tayana? Exatamente, a gente vai dar uma paradinha, mas voltamos já já. Não saia daí. Você acompanha